Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui e trazendo um devocional especial para você. E eu digo que esse devocional de hoje ele realmente é especial. Por quê? Como você pode estar vendo na sua tela aí, o nosso devocional de hoje tem como tema Restaurando a Família. Queridos, com certeza esse é um dos temas, que tanto eu quanto a pastora Rita mais atende diariamente. Né? São os pedidos de oração que mais chegam para nós diariamente, constantemente, por pedido de oração, direção, orientação, aconselhamento individual, aconselhamento de casais sobre restaurar famílias. E nós sabemos, queridos, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que o mundo das trevas, ele é impiedoso com a família. Ele é impiedoso com a família. Por quê? Porque a família, ultimamente, nessas últimas décadas, na verdade, ela vem sofrendo muito com a pressão do mundo, do sistema mundano, de mudar a sua estrutura, de se criar outros tipos de famílias, outras formas de família, contrariando a estrutura que Deus criou. Então você imagine, por exemplo, queridos, um engenheiro que estudou tanto tempo, passou muito tempo ali estudando, se dedicando a cálculos, a aprendizagem. Ele gera, ele cria, ele desenvolve uma arquitetura de um projeto aonde ele vai criar aquilo ali para suportar o peso, para estruturar ali um terremoto, igual lá no Japão acontece, né? E de repente um morador ele entra naquele lugar, naquele apartamento, naquela casa, naquela estrutura que foi criada com tanta atenção, com tanta dedicação pelo engenheiro e decide do nada tirar um pilar dessa casa. O que vai acontecer, queridos? Essa casa vai ficar frágil, não é assim? A casa vai ficar fragilizada. O que acontece com as famílias hoje em dia é basicamente isso. O mundo das trevas, ele tenta tirar um pilar de dentro dessa família. Ele tenta tirar, ele tenta alterar, ele tenta fazer aquilo que o engenheiro principal, que é Deus, criou a princípio para ser algo estruturado, forte, aonde ele suportasse todas as pressões que o mundo poderia dar. A estrutura que Deus criou foi uma estrutura para que você pudesse gerar, frutificar, educar, estruturar, proteger, enviar, direcionar a sua família. Mas o mundo ele faz de tudo para que esses pilares dentro da família sejam tirados com a ideia de que não é necessário esse pilar aqui. É exatamente isso que o mundo tem pregado ultimamente contra as famílias. E com isso, querido, as famílias elas vão se destruindo, elas vão se machucando, outras vão se divorciando. E quando se divorcia, muitas vezes, não é somente o casal, muitas vezes é uma família inteira, filhos, né? Os filhos que são gerados dentro desse casamento, né? E também tem a questão dos pais da esposa, os pais do marido, também sofrem com tudo isso. Toda uma estrutura familiar ela sofre com essa destruição familiar. Então hoje, queridos, eu quero trazer exatamente isso, falar sobre restaurando a família. É possível restaurar a família? É possível? O que você acha?
Você acha que é possível restaurar a família? Ou você acha que a solução para se resolver é como o mundo está fazendo? Por que eu estou pregando isso hoje? Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Só porque eu e a pastora Rita atendemos muitas situações desse estilo? Não. Mas também porque eu, como pastor, a pastora Rita, já sofremos muito com isso. E quando nós temos a nossa vida restaurada por Deus, nós começamos a entender como funciona e nós conseguimos, através dessa restauração que Deus fez na nossa vida, ajudar outras pessoas, outras famílias, outros casamentos a também serem restaurados. Então, queridos, essa palavra realmente ela tem um tema especial para esse dia de hoje, tá bom? Então, o devocional de hoje, o tema é Restaurando a Família, e eu já quero levar você para o primeiro texto que nós vamos estar lendo, que é lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 a 25. Nós vamos ler a parte completa, né? Não vamos pular nenhum trecho do 18, verso 18 a 25, ok? 18 a 25. E antes de eu ler, eu vou convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que é a primeira vez que você está nos assistindo, a se inscrever no nosso canal, né? A curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda, apoia e incentiva o nosso canal, tá bom? Vamos lá, queridos, vou colocar na tela e você acompanha comigo aí. Verso 18 a 25 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: Então o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada, que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. A costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Queridos, esse texto base, ele vai nos trazer a engenharia principal que Deus criou dentro da família. O homem deixará seu pai e sua mãe, ia ser cortado aquele cordão umbilical e se uniria à sua mulher. Homem e mulher. Essa é a estrutura básica de uma família. Eles se uniriam, iriam se casar, e nesse ato sexual onde eles se uniriam, eles se tornariam uma só carne. Essa é a estrutura familiar que Deus criou e que o mundo hoje está tentando perverter. A família, queridos, é o berço de toda a sociedade e é onde aprendemos as bases para conviver e amar. E infelizmente a família também é alvo de ataques do inimigo, dos inimigos de Deus, o mundo das trevas, Satanás e seus demônios. E por isso vemos tantas famílias desgastadas, em ruína, desmoronando. Mas tem uma notícia boa para você. Deus quer restaurar a sua família.
Você que está assistindo esse devocional, feche os seus olhos por um momento e fala para Deus, se você estiver com a sua família passando por uma certa dificuldade, situações, um casamento conturbado, feche os seus olhos agora e fala assim: restaura a minha família, Senhor. Restaura a minha família. Restaura o meu casamento, restaura a minha família. Porque Satanás, queridos, eles têm investido pesadamente, Senhor. Nossa, queridos, eles têm investido assim de uma maneira tão pesada sobre a família. E é da vontade de Deus, queridos, restaurar a sua casa, restaurar a sua família. O livro de Salmos, capítulo 80, Salmo 80, na verdade, né? Salmo 80, verso 19, ele vai nos dizer assim, ó. Presta atenção. O que diz o Salmo 80, verso 19? Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Se existe uma oração que você pudesse fazer a Deus agora para restaurar a sua família, seria essa: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Por que o salmista fala, principalmente chama Deus de Senhor dos exércitos? Porque com certeza o que o salmista estava passando era uma guerra, uma batalha. E o que sua família, o seu casamento, ela muitas vezes passa é exatamente isso, uma guerra, uma batalha espiritual. Não é uma incompatibilidade de gênios, como dizem a grande parte das pessoas. Não é. É uma guerra espiritual por trás, com o objetivo de destruir, separar, arruinar. Porque isso não vai prejudicar só o homem e a mulher, mas muito os filhos. Os filhos vão sofrer muito com isso. Amém? E o trabalho de restauração, queridos, ele é sempre complicado e demorado. Exige paciência, exige amor, exige renúncia. Só para vocês terem uma ideia, existem obras de arte que elas podem demorar meses e até anos para voltar a ter as características originais. Mas mesmo com toda a dificuldade que a restauração ela possa acarretar, vale a pena investir na renovação e na reabilitação de algo que é valioso. E a sua família é valiosa para Deus. Você, seu casamento, seus filhos, essa estrutura familiar que Deus te deu é valiosa para Deus. Deus é um especialista, amados, em restaurar lares quebrados e destruídos. Ele é especialista. Escuta o que eu estou te falando. Na Bíblia vemos inúmeras histórias de restauração que Deus proveu na vida e nas famílias. O livro de Jó, capítulo 42, né? Quando a gente fala de restauração, a gente sempre lembra de Jó, né? Jó 42, verso 10, é um dos textos que nos mostra como que Deus restaura a vida daquela pessoa que acaba sendo persistente, perseverante, né? O mundo não quer, queridos, é que você seja perseverante. O que o mundo das trevas não quer é que você seja perseverante. Ele quer que na primeira briguinha você pegue suas malas e vá embora. Se separe. É isso que ele quer. Tá? Mas o que Jó aconteceu com Jó? Vamos ler aqui um texto, então. Jó 42, verso 10. Diz assim, ó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Quando a gente lê a história de Jó e vê sobre a restauração que Deus fez na vida dele, nós não temos que lembrar somente daquilo que Deus trouxe em dobro.
Mas também nós temos que ver que para ele chegar onde ele chegou, para receber o dobro, ele passou por uma situação muito difícil, uma situação de provação, uma situação onde Satanás tocou nele, tocou em toda a estrutura familiar dele, os amigos dele acusaram ele estava enfermo, queimando em febre, em dor, e mesmo assim ele permaneceu firme. A história de Jó, ela representa muito o que muitas pessoas muitas famílias têm passado dentro das suas casas, queridos. Muitas famílias estão sendo totalmente desmoronadas porque Satanás está tocando na família, está trazendo todo tipo de mal para a estrutura familiar. Muitas vezes a família está doente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, em todas as áreas. Então, o que fazer para restaurar a família? Primeira coisa, eu ser perseverante, porque Deus não fez a família para ser algo reciclar, para ser algo que descartável, para jogar fora. Ele não fez. Ele fez para durar para sempre. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Moisés deu a carta de divórcio. Sim, queridos, mas no princípio Deus não fez isso. Sabe por que Deus permitiu a carta de divórcio? Por causa da dureza de coração. O que é a dureza de coração? A dureza de coração é a falta de perdão, a falta de perseverança, né? Muitas vezes a pessoa ela nem sequer tem uma intimidade com Deus. Por isso Deus permitiu, e chama-se de dureza de coração. Mas se nós formos olhar no livro de Malaquias, nós vamos ver que Deus ele fala que ele detesta o divórcio. Ou seja, Deus ele permitiu, mas não é porque ele permitiu que significa que ele gosta. Pelo contrário, ele detesta o divórcio. Então nós temos que entender que a estrutura familiar, queridos, ela tem muito por trás dela a manipulação e a influência demoníaca. E que nós temos que ser perseverantes, como Jó foi perseverante. Foi perseverante, no final ele abençoou os amigos que acusaram ele e, de maneira sequente, ele foi abençoado recebendo tudo em dobro. Amém? Então Deus faz tudo novo. Ele reforma, ele restaura as famílias, ele reconstrói os sonhos, ele restaura o amor, o amor entre o homem e a mulher e o homem, e os filhos também. Ele converte o coração do pai aos filhos e os filhos aos pais. É isso que diz lá no livro de Malaquias, queridos. Livro de Malaquias, capítulo 4, verso 6. É algo que se faz presente em nossos dias de hoje, principalmente quando existe a perseverança para ter a sua família restaurada. Olha só. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-o para a destruição. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, queridos, é que vai haver restauração na família. É desejo do Senhor restaurar a sua família. Deus demonstra como um turbilhão de sofrimentos pode destruir nossas famílias e sonhos. Mas o Senhor interferiu na história de Jó e trouxe comunhão com sua família e amigos. Deu a ele outros filhos e uma vida longa restaurada. Ou seja, não existe, queridos, você restaurar algo sem um trabalho. Como eu disse, o exemplo da arte. Uma arte, quando ela vai ser restaurada, ela pode demorar meses e até anos. Imagina uma família. Restaurar a confiança, restaurar o amor, restaurar o respeito. Exige perseverança, exige
principalmente obediência a Deus. Confiar em Deus, que Deus ele vai entrar dentro da sua casa, na sua família, e ele vai começar a restaurar todas as áreas da sua família. Então, seja forte e corajoso. Mesmo que tudo pareça sem solução, ainda que você esteja enfrentando graves crises na família, como desemprego, doença, separação, drogas, brigas, sabe, queridos, seja qualquer que seja a situação, o Senhor pode trazer paz, pode trazer reconciliação, pode abrir portas, pode trazer transformação, cura, libertação e salvação para o seu lar. Creia, queridos, que Deus, ele pode fazer isso na tua vida. Não somente creia, mas busque-o em favor de sua família. Não haja como o mundo tem incentivado. E eu estou falando isso, querido, por experiência própria. Não faça isso. Confie na estrutura familiar que Deus criou. Deus não errou quando criou o homem e a mulher e fez com que eles se formassem uma família. Deus não errou. O problema é as influências malignas que tanto muitas vezes influencia casal, filhos, que muitas vezes interfere, influencia na vida financeira, na vida profissional, que age muitas vezes influenciando o marido ou a esposa para agir de determinadas maneiras que não convém e que não agrada a ninguém. Saiba, queridos, que como o barro nas mãos do oleiro, assim é a nossa família nas mãos de Deus. Foi exatamente isso que Deus escreveu no livro de Jeremias 18. Livro de Jeremias 18, vou mostrar para você, quando Deus falou de restaurar o povo de Israel. O povo de Israel, queridos, era o povo de Deus, era a família de Deus. Um povo que tinha se rebelado, outro tinha casado com pessoas que não era para ter casado, casou com pessoas que não acreditavam em Deus, que adoravam outros deuses, que tinham abandonado a fé, que estavam servindo a outros deuses, adorando outros deuses. Chegou uma hora que Deus falou bem assim: olha, eu quero restaurar a vida de vocês. Falou para Jeremias descer até a casa do oleiro e falou: é assim que eu quero restaurar o povo de Israel. Deus é o maior exemplo de paciência para restaurar uma família. Deus é o maior exemplo disso. Olha comigo lá, vou mostrar para você, Jeremias 18, verso 4. Diz assim, ó: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. É isso que Deus quer fazer com você. Assim como aquele barro na mão do oleiro ele desandou, ele formou o barro de novo, colocou na sua máquina e começou a moldar de novo o vaso conforme a sua vontade. Quando você persevera e coloca a sua família na presença de Deus, luta e persevera pela sua família, para a sua família ser restaurada, Deus vai moldar a sua família da forma que Ele quer, para que a sua família seja unida, seja uma unidade, para que homem e mulher voltem a ser uma só carne, onde eles voltem a desempenhar o papel principal de pilar na família, e vai abençoar os filhos, para que os filhos entendam essa estrutura familiar. Amém, queridos? Deus é o oleiro, Deus é o construtor, o restaurador por excelência. Ele é o Salvador fiel e que pode ajudar sua família a se recompor, ajudar sua família a ser restaurada. Amados, confie a sua casa nas mãos sábias e poderosas de Deus. Não tente agir com a sua própria sabedoria, na sua própria força, no seu próprio grito. Não faça isso. Deus, ele quer restaurar e fazer tudo novo na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Mas se alguém não tem cuidado
diz o livro de 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só o que diz 1 Timóteo 5,8. Ou seja, a Bíblia nos incentiva a cuidarmos principalmente dos nossos. Quem são os nossos? É o nosso cônjuge, é os nossos filhos. Nós temos que perseverar. Não ser igual ao mundo. Quantas mães estão abandonando os filhos na mão dos pais? Quantos pais estão abandonando os lares, deixando suas esposas sozinhas à mercê? Não é isso que Deus quer. Porque a Bíblia diz que quem faz isso é pior do que uma pessoa infiel a Deus. É pior. Mas o que Deus ele quer? Ele quer que nós venhamos cuidar, zelar, perseverar com amor, porque tem que ser com amor, principalmente os nossos, da nossa casa. Principalmente da nossa casa, queridos. Principalmente da nossa casa. Persevere. Deus vai restaurar a sua família. Sua família é preciosa aos olhos de Deus e Ele irá restaurar a sua família. A sua família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Mas como restaurar? Perseverando, tendo paciência e principalmente pegue a sua família, coloque em cima do altar de Deus. Não haja com a sua raiva, com o seu entendimento, não haja com a sua sabedoria, com a força do seu braço, com o tom da sua voz. Não. Não é assim que você vai restaurar a sua família. É colocando nas mãos de Deus, na presença, no altar de Deus, para que Ele venha moldar a sua família. E para que a sua família seja como o propósito original de quando Deus criou o homem e a mulher. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e, claro que eu vou convidar você para poder se inscrever em nosso canal novamente, para que você possa curtir, comentar e compartilhar. Amém? E lembrando que de segunda a sexta-feira nós temos live meio-dia, 22 horas e à meia-noite com a oração da meia-noite e você é convidado para poder estar com a gente. E também semana que vem, dia 13 e 14, vou colocar na tela aí, dia 13 e 14 de junho, nós vamos ter a conferência Vida Nova. Você quer participar? Basta fazer sua inscrição pela operadora 41 98717 9535. Você pode fazer a sua inscrição e venha participar com a gente. Será dia 13 e 14 de junho, a partir das 20 horas. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra de hoje, restaurando a família. Muito obrigado porque o Senhor traz direção, o Senhor nos dá ânimo, nos incentivando a ser forte, corajoso, perseverante e principalmente, Pai, cuidados da nossa casa, mesmo quando a situação estiver difícil, mesmo quando a situação estiver assim, humanamente dizendo impossível. Que cada irmão e irmã que está ouvindo agora essa mensagem, que está passando por uma das situações, ou com filhos, ou com cônjuge, que eles possam, Pai querido, colocar diante do Senhor, entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor e, junto nesse pacote, se permitir ser moldado conforme a tua vontade, para que a família seja restaurada, o amor seja restaurado, os filhos sejam restaurados, a família, a estrutura familiar seja restaurada. E tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.